Olá pessoal, tudo bem? Então, de forma a gente complementar aí, né, auxiliar nossas aulas presenciais, vou deixar gravado com vocês aqui essa parte de fundamentos da energia solar, tá? De forma que vocês podem rever depois, posteriormente, né, aí conforme o horário de vocês, tá ok? Bom, nessa videoaula nós vamos falar sobre as fontes renováveis e não renováveis de energia, a qual será dividida em duas partes, né? Bom, na primeira parte nós vamos falar sobre a energia, uma definição inicial, e a energia no Brasil e no mundo, né, de forma bem resumida aqui. E na segunda parte falaremos então sobre as fontes primárias e secundárias de energia e iremos concluir com as fontes renováveis e não renováveis de energia especificamente. Bom, na história da sociedade, a energia, desde a sua descoberta, sempre ocupou um lugar de destaque, tendo em vista a dependência da qualidade de vida, o progresso econômico, né, tanto das pessoas como dos países, a qualidade dos produtos, os serviços relacionados à energia. No século XVIII, né, no final do século XVIII, Lavoisier enunciou uma lei fundamental ao universo, chamada Lei da Conservação da Massa. Essa lei, ela dizia que em uma reação feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. O que isso significa? Tá? De certa forma, né, atualmente nós conhecemos essa lei como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Ou mais especificamente, a energia não é gasta, né, nem produzida, sempre transformada. Portanto, para produzir, né, aqui entre aspas, a energia elétrica, é preciso transformá-la de uma outra fonte de energia. Tá? Esse processo damos o nome aí de geração elétrica. Nós vamos ver depois, né, que a partir de uma fonte primária disponível na natureza, por meio de um processo de conversão, nós chegamos aí ao produto final, né, que seria a nossa fonte secundária, a energia elétrica. Mas nós vamos falar isso mais no final. Bom, a poluição ambiental surge quando o ser humano descobre o fogo e passa a ser capaz de impulsionar máquinas, né, e a realizar trabalho. Tá? Esse é o desenvolvimento tecnológico. Os combustíveis fósseis têm origem na degradação da matéria orgânica ao longo de milhões e milhões de anos, né, em condições específicas de pressão e temperatura, tá, no subsolo. Seus derivados energéticos são constituídos por carbono, né, e outros compostos que, quando queimados, geram diversos poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio, né, e gases de efeito estufa, né, como o dióxido de carbono. A energia pode existir em 4 formas, segundo a classificação científica, sendo elas a cinética, potencial, massa e radiante. Tá? A energia cinética refere-se ao movimento de um corpo, e aí é proporcional à massa e à velocidade desse corpo em movimento, que se movimenta. Assim, se um corpo estiver em repouso, a energia cinética será nula. Então, a energia cinética será nula quando o corpo está em repouso. Essa forma de energia está presente quando uma pessoa caminha ou quando um carro está em movimento. Já a energia potencial, ela tem relação com a posição de um corpo em um sistema, podendo ser também vista como energia armazenada de um objeto e que, com a realização de trabalho, será transformada em outro tipo de energia, que é principalmente aí, né, a energia armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas que nós mais conhecemos no Brasil. Há 2 tipos de energia potencial: a gravitacional, tá? Que é essa, a gravidade, e aí quando a água, né, de um nível mais elevado até um nível menos elevado, ela pode, né, gerar aí a eletricidade pelo processo de conversão. E temos aqui a elástica. Tá? A potencial é aquela armazenada em um objeto sujeito à força da gravidade, que faz com que a Terra, né, e um corpo se atraem mutuamente. Já a potencial elástica está associada à energia armazenada na forma de elasticidade de um corpo, que faz com que se deforme com a atuação de uma força e volte ao seu estado inicial, quando essa força é interrompida. Tá? Já a energia da massa, né? A energia é a massa, conceito que surgiu no âmbito da física moderna, a física quântica e relativista. Um corpo em repouso pode ter sua massa convertida em energia por meio de processo físico. Esse conceito é de equivalência, né, entre a massa e a energia. Esse conceito de equivalência entre massa e energia é expressa na equação de Albert Einstein, né? É mc ao quadrado. Por fim, a energia radiante
é a energia transmitida por meio de ondas eletromagnéticas e não depende da existência de matéria entre um corpo e outro. O calor proveniente do Sol é um exemplo disso, né, desse tipo de energia, pois a partícula vibrando no Sol geram ondas que se propagam pelo espaço e geram calor quando encontram a matéria, né, aqui na Terra. Bom, apesar dos cientistas indicarem que existe apenas esses 4 tipos de energia descrita anteriormente, no cotidiano, né, outros nomes são utilizados, né, de forma a armazenamento, deixar claro a forma de armazenamento de energia, né, e o processo de transformação envolvido, sendo eles, tá, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a potencial, a energia térmica, né, que é a soma da energia cinética de suas partículas microscópicas devido aos movimentos de translação, vibração e rotação, e a energia elétrica, né, que é a energia potencial que se refere às duas partículas com cargas elétricas distantes entre si. Então são algumas formas, além da energia química e a nuclear. A química é a energia potencial das ligações químicas entre os átomos, sendo liberadas em reações químicas, como a combustão. Já a nuclear é a energia liberada na transformação de núcleos atômicos, estando ligada à energia da massa, já apresentada anteriormente. Tá? No Brasil, né, e no mundo, nós temos uma situação que define a necessidade de geração de energia está diretamente relacionada ao consumo de energia. Esse consumo pode ser direto pelas cargas elétricas ou consumo em sistemas de armazenamento de energia elétrica, propriamente dita, né, como baterias. O consumo de energia é um dos principais indicadores de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida de uma sociedade. Tá? Ele reflete o ritmo de atividade do setor industrial, comercial e de serviço, quanto à capacidade da população em adquirir bens e serviços tecnologicamente mais avançados, né? Como automóveis, que demandam de combustíveis, eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros. O nosso desafio é manter o equilíbrio entre demanda, que é o consumo, tá? E a oferta de energia, a geração, tá? Mantendo esse ponto de equilíbrio, né? De forma que não haja consumo demais, falta de energia ou excesso de energia e falta de consumo. Então mantemos aí um ponto de equilíbrio. E você sabia que a cada meio segundo nasce uma criança no mundo? Eu vou deixar aqui um outro vídeo para vocês assistirem depois. Está relacionado aqui ao Worldômetro, né, que mostra um pouquinho dessa situação no mundo e também no Brasil, né? E no mundo, a cada 8 horas, 65 mil novos consumidores são acrescentados no planeta. Tá? É praticamente aí um estádio de futebol cheio a cada 8 horas. Tá? E estima-se que até 2050, né? Nós estamos gravando aqui o vídeo aqui em 2023, então praticamente aí 27 anos à frente, a população mundial deve alcançar cerca de 9 bilhões de habitantes. Hoje atingimos aí, né, 8 bilhões no início desse ano, de 2023. Bom, consequentemente será necessário 50% mais de energia para atender essa nova demanda, e isso vem crescendo. Como vamos resolver essa equação? Demanda e oferta. Como é que podemos resolver isso? Se olharmos, né, de forma geral, pelo lado da demanda, nós temos cada vez mais pessoas, cada vez mais cidades, cada vez mais casas, eletrodomésticos e carros. Tá? E pelo lado da oferta, nós temos um suprimento energético principalmente por fontes fósseis. Né? No mundo hoje, isso é praticamente 80%. 1/3 de petróleo, 1/4 de carvão e 1/5 de gás natural. Bom, olhando para as outras fontes, consequentemente 20%, né, é proveniente delas, sendo a nuclear, hidrelétricas, eólicas, solar, geotérmicas, entre outras fontes que não sejam poluentes. Estudos indicam que os combustíveis fósseis estão esgotando. Tá? Além disso, há comprovado os problemas ambientais a essas fontes de energia. Lembra lá do CO2 que nós comentamos agora há pouco? Tá? Os gases de efeito estufa aumentando, né? Consequentemente fazendo as mudanças climáticas, né? Isso traz grandes consequências para o planeta. Tá? Se quisermos resolver então esse problema, devemos compreender quanto de energia teremos e quanto
iremos necessitar. Tá? Então nós precisamos entender essa equação. Duas soluções básicas possíveis são aumentar a oferta, construir mais usinas nucleares, e consequentemente também mais energia por fontes renováveis, e reduzir a demanda, reduzir o consumo de energia por pessoa. Tá? Esse é um processo um pouco mais complicado, mas também é possível trabalhar a questão da eficiência energética. Tá? Então, podemos trabalhar aqui um aumento da eficiência energética para reduzir o consumo por pessoas. Tá? Bom, vou ficando por aqui nesse vídeo, mas a gente continua no vídeo 2, ok?